Queridos alunos do nono ano do Colégio Alfa, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha, mais uma semana e a gente continua na mesma. Todos em casa, se cuidando em quarentena. Se Deus quiser, logo nós estaremos todos juntos novamente. Tivemos pouco tempo presencialmente, né? Mas se Deus quiser, nós vamos ter pelo menos esse restinho de ano juntos. Então, essa semana, conforme a gente vem fazendo, uma semana a gente faz explana o conteúdo e outra semana a gente faz correção dos exercícios. Então, essa semana nós vamos fazer a correção dos exercícios lá do capítulo 10, né? Que falou-se sobre as guerras árabe-israelenses. Então, vamos começar a fazer a correção. Pegue lá o livro de vocês, capítulo 10, página 29, exercício número 1. E só lembrando que, a partir dessa semana, o professor sempre vai disponibilizar 4 exercícios, onde vocês vão pegar ele e encaminhá-lo via e-mail para o colégio. Beleza? Então, exercício 1, página 29, vamos lá. O exercício número 1, gente, ele traz o seguinte enunciado. Com base no que estudamos até agora, explique o que é sionismo e qual é a sua importância para a união do povo judeu. Então, primeiramente, a gente tem que decifrar um pouquinho o que é esse sionismo. Então, o sionismo é um movimento que teve como objetivo criar uma identidade para o povo judeu. O judaísmo ele passou a ser visto não só como uma religião, mas também como um fator que uniria os judeus em todo o mundo. O sionismo foi importante porque, com ele, o povo judeu, antes espalhado pelo mundo, conseguiu se unir e lutar pela criação de um Estado próprio. Questão número 2. Relacione o sionismo com a ocupação da Palestina pelo povo judeu. O sionismo, gente, ele defendia o quê? O retorno do povo judeu à sua terra histórica, a cidade de Jerusalém, além de ter como objetivo a criação de um Estado judeu. Dessa forma, o movimento favoreceu a formação de colônias na Palestina, né? Principalmente ali na região de Jerusalém. Entretanto, na época da ocupação, os palestinos já ocupavam aquela área, né? E o que deu origem a alguns conflitos no local, conforme a gente viu lá quando o professor explicou sobre essas guerras que oriundas daquele determinado local, né? A questão número 3. Assinale V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos interpretar cada uma delas aqui. A número 1. O objetivo da partilha da Palestina era criar um Estado de Israel e um Estado palestino. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Gente, essa afirmação é verdadeira. Por quê? Porque lá em 1947, a ONU ela tinha como ideia central a partilha da Palestina, com o objetivo inicial de criar 2 estados. Um estado justamente para o povo judeu e um estado para o povo palestino. Então, a 1 é verdadeira. A 2. A ONU foi pressionada apenas pelo povo judeu para criar o Estado de Israel. Então, ela é falsa, porque apenas pelo povo judeu? Não, porque a ONU ela foi pressionada a criar o Estado de Israel não apenas para os judeus, mas também pelos Estados Unidos, que buscavam ali, né, ter uma área de influência dentro do Oriente Médio, então uma área de controle justamente dentro do Oriente Médio. Então, por isso, a 2 é falsa. A 3. Os Estados Unidos apoiaram a criação do Estado de Israel, pois tinham interesse em formar uma aliança com o país. É isso que a gente acabou de falar. Então, a 3 é verdadeira também, porque justamente os Estados Unidos eles queriam ter um aliado ali no Oriente Médio. E a criação do Estado de Israel foi uma boa opção para isso. Sendo assim, o governo norte-americano ele apoiou a formação do Estado judeu, justamente para ter um Estado ali, um território onde ele tivesse influência, ele tivesse um parceiro dentro do Oriente Médio, né? Então, a 3 fica como verdadeira, falso e verdadeira. Agora vamos lá para a questão número 4, que está lá na página 32. Vamos descer um pouquinho lá na página 32. O enunciado da 4 é o seguinte.
A partir do que aprendemos até aqui, relacione o movimento do pan-arabismo, estudado lá no capítulo 9, com a recusa dos países árabes à criação do Estado de Israel na Palestina. Então, vamos relacionar esse movimento que a gente viu lá no capítulo 9 do pan-arabismo, né? E com a recusa dos países à criação do Estado da Palestina. Então, vamos primeiramente voltar lá no capítulo 9. O pan-arabismo foi um movimento nacionalista, que objetivava a criação de um único país que reunisse os árabes, constituído pelas diversas nações localizadas ali no Oriente Médio. A criação de Israel, porém, atrapalhou os planos do pan-arabismo, pois seus integrantes viram o Estado judeu um empecilho para a criação de um país árabe. Logo, os árabes passaram a não aceitar a existência de Israel e lutar juntos para o seu fim. Questão número 5, lá na página 34. Com base no que foi estudado, relacione a guerra de Yom Kippur com o primeiro choque do petróleo de 1973. Então vamos lá. A guerra de Yom Kippur foi uma tentativa da Síria e do Egito de recuperarem as terras que haviam sido perdidas para Israel. Na Guerra dos 6 Dias, entretanto, os países saíram derrotados, novamente pelos israelenses. Em represália à vitória de Israel, a OPEP, o que era a OPEP? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, decidiu o quê? Decidiu subir o preço do petróleo, gerando assim uma crise econômica mundial, com especial impacto em países que faziam uso dessa fonte de energia, como os Estados Unidos, que era responsável pela compra de grande quantidade do produto dos países do Oriente Médio. Questão número 6. Analise as afirmações e assinale V para verdadeira e F para falso. A primeira citação ali. Em resposta à guerra do Yom Kippur, os países árabes decidiram aumentar o preço do petróleo, causando uma crise no mundo todo. Acabamos de ver isso ali na questão anterior. Então, essa afirmativa é o quê? Essa afirmativa é verdadeira. O primeiro choque do petróleo ali em 1973, ele foi causado pelo aumento do petróleo imposto pela OPEP. Então, é verdadeiro. A número 2. A Guerra dos 6 Dias foi motivada porque os países árabes tinham a pretensão de conquistar a capital de Israel, Jerusalém, também sagrada para eles. Não, essa é uma afirmativa falsa, porque a Guerra dos 6 Dias foi motivada pela ideia inicial dos países árabes de formarem um grande e único país, no contexto do movimento pan-arabismo, que a gente viu naquela questão anterior também. Então, essa é falsa. A 3. O nacionalismo e a recusa à interferência da cultura ocidental na região foram razões para que os países árabes se unissem contra o Estado de Israel. Sim, essa daqui é verdadeira. A possibilidade de uma interferência ocidental na área uniu os países árabes contra a formação do Estado de Israel, uma vez que esse país era e permanece até os dias atuais como um aliado dos Estados Unidos. Então a questão número 6 fica verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora, essas questões, gente, foi aquelas que o professor pediu para vocês enviarem via e-mail para a escola, né? Vamos fazer a correção delas. Questão número 1, lá na página 34. No momento em que Israel e palestinos retomaram negociações de paz, após quase 3 anos de interrupção, cabe lembrar um momento referencial para essa questão. Encerrada a Segunda Guerra Mundial e sob o impacto de relação de horrores dos campos de concentração nazistas na Europa. Na sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1947, foi aprovada a Resolução número 181, que recomendava, letra A, a confirmação do mandato de ocupação britânica em toda a Palestina, onde deveriam viver como súditos britânicos tanto judeus como palestinos. Letra B, a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Letra C, a concessão de todo um território da Palestina para a criação de um Estado judeu. Letra D, o reconhecimento do direito dos árabes muçulmanos ao território da Palestina, negando qualquer direito aos judeus. E letra E, o estabelecimento de um mandato da ONU sobre o território da Palestina a partir daquela data. Então, a resolução número 181 recomendava o seguinte:
A ONU recomendou o seguinte: a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Letra B é a alternativa correta. Mas a gente tem que destacar o seguinte, que essa proposta não foi cumprida, sendo criada apenas o Estado judeu de Israel. Mas a recomendação era a partilha da Palestina em 2 estados, um árabe e um judeu. Letra B, beleza? Vamos para a questão número 2. Texto 1. Entre os anos de 1931 e 1935, o crescimento da imigração judaica para a Palestina foi exponencial, passando para 4 mil imigrantes ano em 1931 e para mais de 60 mil imigrantes em 1935. Em 20 anos, a população judaica havia passado pelo menos de 10% para mais de 30% da população local. Texto número 2. Um Estado semi-independente sob controle britânico foi a fórmula que a Grã-Bretanha usou para a administração das áreas que tomara do Império Turco. A exceção foi a Palestina, que eles administraram diretamente, tentando em vão conciliar promessas feitas aos judeus sionitas, em troca de apoio contra a Alemanha, e os árabes em troca de apoio contra os turcos. Então vamos lá. Nos trechos são tematizados os destinos de um território no período entre as 2 grandes guerras mundiais. A orientação política britânica relativa a essa região está indicada na... Então, a resposta correta, gente, para a gente dar uma resumida, é a alternativa A, que é a criação de um Estado aliado. O quê? Porque a atuação britânica na região da Palestina ela teve como objeto principal de agradar tanto o povo árabe quanto o povo judeu, o que acabou se mostrando um problema. O apoio do governo britânico à criação de um Estado judeu indicou o desejo por um Estado que fosse seu aliado e incentivou os judeus a imigrarem para a Palestina. Então, a questão número 2, a alternativa correta é a letra A, que é a criação de um Estado aliado. Questão número 3. O Oriente Médio é uma região de grande estabilidade política, onde encontramos um emaranhado de culturas diferenciadas, antagonismos religiosos, múltiplas formas de organização política e econômica. Nesse contexto, merece uma análise mais cuidadosa. Por sua gravidade e persistência, os conflitos entre árabes e judeus, mesmo após a resolução da ONU, que em 1947 dividiu o território em 2 estados, Israel e Palestina, contemporaneamente, os conflitos armados têm sido intensificados, sem levar em conta os limites territoriais estabelecidos na criação dos 2 estados. Considerando a proposta original da organização territorial promulgada pela ONU em 47, a legenda correta do mapa é... Então, para a gente não ficar perdendo tempo, vamos direto à alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. O número 1 aqui no mapa é o Estado judeu. O número 2 é o Estado palestino. O número 3 é a zona internacional. Essa zona internacional, por ser sagrada por ambos os povos, ficaria sob controle internacional, em uma tentativa de minimizar os possíveis conflitos que poderiam ocorrer por obtenção do seu controle. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Número 1, Estado judeu. Número 2, Estado palestino. E número 3, zona internacional. Beleza? Vamos para a próxima. Questão número 4. Depois de autorizar a expansão dos assentamentos em Jerusalém Oriental, Israel aprovou a construção de 2.500 casas na Cisjordânia. O Conselho Nacional de Segurança da ONU exigiu que Israel parasse de construir casas na Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental. O argumento é que os assentamentos colocam em risco a viabilidade de solução dos 2 estados. O atrito entre Israel e o Conselho de Segurança da ONU deve-se ao fato de a alternativa correta, gente, a alternativa A, ao fato da Cisjordânia e Jerusalém Oriental serem territórios palestinos tomados por Israel na Guerra dos 6 Dias. Questão número 5.
Em discurso proferido em 20 de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pronunciou-se sobre as negociações relativas ao conflito entre palestinos e israelenses, propondo o retorno à configuração territorial anterior à Guerra de 6 Dias, ocorrida em 67. Sobre o contexto relacionado ao conflito mencionado, é correto afirmar que a alternativa correta, gente, é a alternativa C. A Guerra dos 6 Dias significou a ampliação territorial de Israel com a anexação de territórios, justificada pelos israelenses como medida preventiva para garantir a segurança contra os árabes. Por quê? Porque Israel alegou que precisava se prevenir dos países árabes vizinhos, que não queriam sua existência na região. Assim, atacou esses países, né, em uma guerra com duração de 6 dias, que é a famosa Guerra de 6 Dias. Com a vitória, o Israel aumentou consideravelmente o seu território, né? Então, por isso que a alternativa C é a alternativa correta. Vamos lá, gente, para o último exercício de correção, exercício número 6, que traz o seguinte enunciado. O conflito árabe-israelense ele está relacionado com a criação de um Estado judeu na Palestina, em 1948. Essa região era então habitada por árabes muçulmanos que se opuseram à divisão das terras. As guerras dos dois povos transformaram o Oriente Médio em uma das regiões mais instáveis do globo. Leia as informações abaixo sobre esse conflito e suas origens. Afirmação número 1. A ONU não apoiou e se absteve de qualquer envolvimento no processo de criação do Estado de Israel, já que pretendia evitar o surgimento de novos conflitos após a Segunda Guerra Mundial. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Essa afirmativa é incorreta, porque a ONU foi diretamente responsável pela partilha da Palestina e pela criação do Estado de Israel. Então, incorreta. A 2. A mais decisiva das guerras árabes israelenses, do ponto de vista da alteração das fronteiras, foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967, quando Israel ocupou o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Essa é verdadeira ou é falsa? Essa é verdadeira. Por quê? Foi na Guerra dos 6 Dias que Israel aumentou consideravelmente seu território em relação aos países árabes, né? Então vamos para 3. Os conflitos acabaram levando à formação de campos de refugiados, onde passaram a viver milhares de palestinos. Essa é incorreta ou é correta? A 3 é correta também. Então, muitos palestinos passaram a fugir das áreas de conflitos ou das áreas ocupadas por israelenses, formando assim os campos de refugiados. Vamos para a afirmativa 4. Em 1973, com a Guerra de Yom Kippur, a OPEP interrompeu o fornecimento de petróleo para os países aliados de Israel, provocando um grande aumento no preço do produto. Essa é correta também. Lembra lá que, em represália à derrota dos países árabes na guerra, né, a OPEP, lembrando que a OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, promoveu uma queda na produção do petróleo, causando assim um aumento nos preços desse recurso, a fim de atingir justamente os países que apoiavam Israel, principalmente os Estados Unidos. Então, essa afirmativa é correta. E vamos para 5. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética buscaram uma política neutra e não tiveram nenhum envolvimento nas guerras árabes israelenses. Essa afirmativa, gente, essa afirmativa é falsa. Por quê? Porque os Estados Unidos e a União Soviética não tiveram uma política neutra. O governo norte-americano, por exemplo, sempre apoiou Israel, porque ele queria um Estado ali onde ele tivesse influência, fosse aliado dos Estados Unidos. Então, sabemos que a 1 é incorreta, a 2 é correta, a 3 é correta, a 4 é correta e a 5 é incorreta. Então, assinale a única alternativa em que todos os itens estão corretos. Então, alternativa correta, alternativa B. 2, 3 e 4. Beleza, gente? Assim nós encerramos a nossa videoaula de hoje com a nossa correção dos exercícios. E lembrando que o professor estará nessa semana disponibilizando mais 4 exercícios
sobre esse mesmo conteúdo. E na próxima aula a gente volta com conteúdo novo. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.